Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim especial. Agora para a gente falar um pouquinho sobre a produção de milho no Brasil. Uma produção que vem crescendo muito nos últimos anos, vem ganhando mercado cada vez maior, mercado interno, mercado externo, vem ganhando importância entre as atividades de uma propriedade rural e justamente para reconhecer esse trabalho, reconhecer tudo que o produtor brasileiro está fazendo para melhorar essa produção, para melhorar essa produtividade no campo, que a gente tem agora um prêmio exclusivo focado aí para o produtor de milho no Brasil. Quem explica melhor para a gente o que é o GETAP é o Anderson Galvão. Anderson Galvão é lá da Celeris Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender um pouquinho mais do mercado e principalmente da produção e do milho, né, que é uma cultura que vem ganhando relevância aí nos últimos anos aqui no Brasil. O Anderson é curador do GETAP e explica pra gente, Anderson, como é que está sendo essa história do milho, como é que está sendo contada essa história do milho aqui no Brasil e a importância, obviamente, de reconhecer o trabalho de quem produz esse cereal. Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos aí que nos assistem. A história do milho, se a gente pegar aí talvez os últimos 10, os últimos 15 anos no Brasil, a gente observou aí, observa uma mudança muito forte, muito profunda de percepção. Por muitos anos, a partir lá dos anos 90, até mesmo os anos 2000, o agricultor brasileiro gradativamente ele foi colocando o milho como uma cultura de segunda ou até mesmo terceira divisão. Por uma série de motivos, frustrações de safra, frustrações comerciais muito grandes, né? Ainda assim, a produção veio crescendo, a produtividade veio crescendo, o agricultor gradativamente migra da safra verão para a safra inverno, que a gente costumava chamar de safrinha, né? Então, tudo isso, toda essa transformação, ela veio acontecendo, ao passo que, pelo lado da demanda, a gente viu surgir, por exemplo, o Brasil como um player relevante na exportação global. Eu sou de uma época que o Brasil era importador líquido de milho. Depois veio o surgimento da indústria do etanol de milho, inicialmente pelo Mato Grosso, mas depois indo para outros estados do Brasil, e o próprio consumo do milho na indústria de alimentação animal. Nesse contexto como um todo, o que a gente observou? Agricultores de maior vanguarda tecnológica, agricultores de maior arrojo tecnológico, e gestão na produção, e gestão no manejo das suas lavouras, esses agricultores conseguiam níveis muito diferenciados de produtividade. Ao passo que, quando a gente olha as médias históricas, as médias divulgadas pela Conab, pelo IBGE, ainda o Brasil tem médias muito baixas. Então, quando a gente idealizou esse projeto, lá no final de 2020, começo de 2021, a ideia foi exatamente de identificar, prestigiar e divulgar agricultores que têm práticas diferenciadas de cultivo e que, através dessas práticas, os níveis de produtividade da cultura do milho, e aqui a gente está falando muito da produtividade agronômica, mas a gente não pode esquecer da eficiência econômica dessa cultura. A rentabilidade que a cultura do milho passou a ter no Brasil é algo bastante relevante, sobretudo nas regiões onde o agricultor faz a safra do verão com soja, e a safra do inverno com milho. E principalmente agora que o milho começa a ganhar destaque, inclusive para um mercado importante como a China, né, Anderson? Já vem conquistando mercados importantes lá fora, já tem um retorno importante do comprador lá de fora. Agora chegou a vez da China, que está de olho no milho brasileiro, né? Exato. Um segundo motivo, também lá na fase de idealização desse projeto em 2019, em 2020, foi de um estudo que nós fizemos aqui na casa, onde a gente projetou demanda de milho na China até 2030. E, dependendo das premissas consideradas nessas projeções, nessas modelagens, a gente entendeu que a China, em 2030, ela importa alguma coisa entre 60 e 100 milhões de toneladas de milho. Um país que até pouco tempo atrás exportava milho para os países vizinhos. Uhum. E desse volume que a China importará de milho, também, dependendo de condições e de premissas, o Brasil pode exportar para a China alguma coisa entre 40 e 60 milhões de toneladas de milho lá por 2030. Lembrando que outros países também são bastante dependentes do milho brasileiro, norte da África, Oriente Médio, outros países na Ásia. Então, esse é um segundo componente
que nos incentivou e que nos motivou a colocar esse projeto para rodar, exatamente para sinalizar aos agricultores que o investimento na cultura do milho, ele é um investimento de retorno garantido, ele é um investimento necessário do ponto de vista de abastecimento e segurança alimentar e também necessário do ponto de vista de empreendimento agrícola. Como eu falei há pouco, né, o milho hoje é um componente extremamente relevante da formação de renda, da formação de retorno econômico da atividade agrícola no Brasil. E daí vocês resolveram reunir, criar um grupo, o Grupo Tático de Aumento de Produtividade, que é o GTAP, e esse grupo analisar e prestigiar esse produtor que está fazendo um trabalho diferenciado, como você bem colocou. Depois de amanhã, dia 9, se eu não me engano, acontece a premiação desses produtores, certo, Anderson? Exatamente. Me conta mais sobre esse trabalho, o que vocês têm percebido. Se eu não me engano, essa é a terceira edição aí do evento, já é a segunda de inverno, né, de produção de inverno. E então queria entender como é que funciona o prêmio, quem que está participando, enfim, o que vocês têm visto aí nos últimos anos. A essência desse projeto, o pilar principal que eu digo, é realmente um campeonato de produtividade, onde uma equipe de auditoria independente, seguindo metodologias, seguindo regras muito claras, muito comuns aí no mundo da comercialização de milho, ela audita campos inscritos por esses agricultores, exatamente para mensurar a produtividade final daquele talhão, daquele lote que foi inscrito no concurso. Em cima desse campeonato de produtividade, a gente então vai para um fórum de discussão essencialmente de 3 pilares. Como eu falei, a produção de milho tem que ter sustentabilidade econômica, a conta tem que fechar, senão o agricultor não vai fazer, não vai ter incentivo nenhum para aumentar a produção e a produtividade do milho. Tem que ter sustentabilidade agronômica, porque você não vai ter retorno econômico se o manejo agronômico não tiver calcado em cima de tecnologia, de ciência, de produtos, de insumos agrícolas de vanguarda tecnológica. E, por fim, tem o tema de sustentabilidade. O produtor brasileiro, gradativamente, ele assume uma posição de destaque, eu diria até de liderança, em práticas sustentáveis. É evidente que a gente tem que se preocupar muito com a imagem negativa que as pessoas, principalmente concorrentes lá fora, fazem do agricultor brasileiro, mas o fato é que o agricultor brasileiro ele é um ator extremamente competitivo no ponto de vista econômico, agronômico e principalmente sustentável. Então essa é toda a lógica, todo o racional por trás do Grupo Tático para o aumento da produtividade. Na safrinha do ano passado, na safra inverno de 21, ainda em plena pandemia, nós fizemos o primeiro campeonato, um pouco mais de 50 produtores inscritos das diferentes regiões de segunda safra no Brasil. Repetimos no verão desse ano com os agricultores, principalmente no sul e sudeste do Brasil, aonde o plantio do milho verão ainda é bastante relevante e continuará sendo relevante. E agora, nesse inverno 22, com mais de 150 produtores, ou seja, multiplicamos por 3 o número de inscritos, a gente vai agora, no dia 9 de novembro, em Goiânia, fazer a premiação, fazer a comemoração desses agricultores que tiveram esses níveis diferenciados de produtividade e, lógico, também com uma discussão dos 3 pilares, né, o da economia, da prática agronômica e da sustentabilidade. Legal. Ô Anderson, e pelo que você tem visto, pelo que você tem acompanhado, quando o produtor é estimulado ou quando o produtor adota práticas que podem aí auxiliar na melhora de produtividade, os resultados vêm e aonde dá para chegar, Anderson? O que eu quero perguntar, o que eu quero saber é, assim, tem um teto produtivo a se alcançar, uma coisa que a gente ainda não conseguiu chegar lá? De novo, quando a gente olha para as médias indicadas aí oficialmente no Brasil, a produtividade média no Brasil tem 100 sacas de milho por hectare, independente se é safra verão ou se é safra inverno. Se eu pego, por exemplo, o ganhador do irrigado no verão desse ano e o ganhador do sequeiro, o produtor do irrigado, um produtor lá do interior do Rio Grande do Sul, um produtor de área de pequeno porte, que vai estar conosco lá em Goiânia, seu Valdir, ele conseguiu 303 sacas de milho por hectare, 3 vezes a média nacional.
o produtor de sequeiro da safra verão 22, colhido em fevereiro desse ano, é um produtor que colheu quase 250 sacas de milho por hectare ali no interior de Santa Catarina. Com um detalhe, se lembrem que o Laninha esse ano ainda judiou muito das lavouras de verão no sul do Brasil. Então isso dá uma amostra do potencial, do teto produtivo que a cultura do milho tem no Brasil. Para a safra de inverno, a safra que foi colhida agora em julho até comecinho de agosto, e que a gente vai divulgar lá em Goiânia, um spoiler que eu digo aqui é que os 6 agricultores que estarão lá, sendo 3 do verão, 3 do irrigado, 3 do sequeiro, são todos produtores na casa ou acima de 200 sacas de milho por hectare, na safra inverno, uma safra que historicamente o agricultor fala que é uma safra de menor potencial produtivo. Muito bom. O Notícias Agrícolas vai estar lá junto, acompanhando esse trabalho. Parceiros. É isso aí, somos parceiros de divulgação aí desse projeto tão interessante, tão incentivador, né, Anderson? Eu imagino que para as próximas edições, a ideia é ampliar esse universo de produtores participando, né? Exatamente. O tema do concurso é um tema realmente de conhecimento, né? Na medida em que esse projeto vai sendo divulgado, ele vai sendo literalmente enraizado dentro do calendário agrícola brasileiro, a gente entende e acredita da necessidade e da importância de divulgar essas ferramentas, essas práticas de manejo, essas tecnologias que esses agricultores usam, que permitam esses níveis de produtividade diferenciados e de vanguarda. Esse é o grande propósito, esse é o grande motivo que nos levou a colocar esse projeto para rodar, Alex. Legal. Você já deu um spoiler, contando para a gente que dos 6 agricultores, todos eles conseguiram médias acima de 200 sacas. Agora eu vou te pedir outro. O que eles fizeram de diferente, Anderson? Pelo menos alguma coisinha só para a gente entender que é possível, por que é possível chegar a esses números. Olha, esse é um ponto bastante interessante, né? Eu com quase 27 anos aí de estrada no mundo da agricultura, desde que eu me formei lá no metade dos anos 90, eu costumo dizer muito que a atividade agrícola é uma grande orquestra sinfônica. São uma sequência de pequenos ajustes finos, é uma sequência de aprendizado contínuo e a combinação adequada da terra, solo, eu digo, da condição de clima e das tecnologias que estão aí disponíveis. E a tecnologia vai desde o preparo do solo adequado, vai desde o manejo de nutrição e fisiologia da planta, da seleção de híbridos, do controle de pragas, doenças e plantas daninhas, ou seja, é uma sequência de grandes, pequenos detalhes que são feitos dia a dia pelo produtor rural. Não tem uma receita de bolo, né? Não tem. A agricultura é um trabalho diuturno, né? Você é uma constante, é uma sequência, é uma evolução constante. Muito bem. Muito bom. Então, vamos combinar o seguinte. A partir de amanhã até o dia 9, o Notícias Agrícolas vai estar trazendo informações direto lá de Goiânia, direto lá do Fórum GETAP Inverno 2022. Todas as informações a gente vai tentar levantar, vai trazer tudo que você precisa saber, principalmente você, produtor de milho no Brasil, que vai ver a produtividade que vai sair por lá, que vai ser premiada lá e vai pensar o que eu estou fazendo de errado, como é que eu posso melhorar isso aqui. E é essa a ideia, né, Anderson? É mostrar que... Essa é a ideia, e principalmente daqui de 2030, que é ali na esquina, já daqui 7 anos, a expectativa nossa é ver o Brasil sair de 100 milhões de toneladas de milho, que foi 2 anos atrás, para 200 milhões de toneladas de milho ali por 2030. Dobrar isso aí num período de menos de 10 anos. Então, é importante entender o que pode ser feito e, principalmente, colocar a mão na massa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela confiança, pela parceria e tamo junto aí para divulgar todos os detalhes do Fórum GETAP, que acontece em Goiânia no próximo dia 9 de novembro. Fica o convite para você acompanhar com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Um grande abraço a todos e um bom dia. Valeu, bom dia para você, até a próxima. Tá aí Anderson Galvão, Celeris Consultoria, curador do GETAP, esse prêmio que promete aí trazer novidades, principalmente para a produção de milho no Brasil. Afinal de contas, você estimula a produção e conta o que você fez para melhorar aquele resultado, aquela qualidade do seu negócio na propriedade.
Nos próximos dias a gente vai estar trazendo todas as informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue acompanhando com a gente, tá certo? Grande abraço, até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.